Vamos lá, coletivo de Rogério Ceni. Vamos escutar o que disse o professor. E, claro, naquele esquema que a gente já sabe, né? O Luiz Teles pode levantar a mãozinha, pedir para parar, comentar alguma coisa. Eu posso parar, comentar alguma coisa. E a gente vai reagindo e comentando a coletiva do professor. Rogério, boa noite. Você já falou da luta, da dedicação. Isso a gente viu. Mas faltou um pouco da finalização. O Bahia tocou muito, criou muito. Abriu de um lado, abriu do outro, triangulou. Foi por dentro, tentou por fora, mas faltou chutar. Por exemplo, teve umas 2 bolas que o Gabriel se ofereceu, deixaram ele ir e faltou usar, dar aquele chute, porque todo mundo estava marcado. Ele poderia ter finalizado, outros poderiam ter feito. É treinar isso, é dizer que tá liberado, que ele pode chutar. Não que você mandou não chutar. Mas às vezes quem tá de fora acha que Rogério briga se o cara tentar uma jogada diferente, tentar um chute e não tocar, não abrir do lado, não finalizar. Senti hoje que no segundo tempo o Bahia mudou, chutou mais. Mas no primeiro tempo ficou um pouco acanhado pra finalizar. Não encontrou nem o último passe, nem a finalização. Eu concordo com a tua análise, a gente teve controle, posse, chegamos do lado, voltamos, muito cruzamento passando em frente à área. Eu acho que até chutamos, mas chutes inofensivos praticamente. Caio chutou, Caio chutou 2 bolas, não lembro, o Gabriel. Rapidinho, teve uma bola de Cauli que foi ridícula. Kaique faz uma jogadaça, entrega pra Cauli na meia-lua e Cauli dá um peteleco ridículo. Ali quase que pega o controle e ruma na televisão ali, naquele chute de Cauli. Levou, conduziu, não tem jeito, é um jogo mano a mano, né? É um time que se propôs a marcar praticamente individual, a vantagem nossa era do homem que vinha de trás, seja Gabriel, seja Juba, na maioria das vezes Gabriel. Mas realmente a parte de finalização, que é o que eu falo, a parte de ataque realmente foi bem abaixo. Acho que o gramado também um pouco pesado, o gramado um pouco mais alta, e nós não finalizamos bem, não chutamos bem. Acho que não foi o número de chutes, mas sim a qualidade dos chutes que não foi ideal no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Queria que você pudesse fazer uma pausinha aí, Pedro. Foi o número de chutes também, né? Eu sempre digo aqui, esse Bahia depende de volume de jogo, de intensidade de jogo. Eu acho que também o número de chutes, tá? Houve chutes ridículos, ruins, inofensivos, como colocou a Rogério, mas para mim também houve poucos chutes. A Bahia tem potencial, né, para agredir o adversário com mais chutes a gol. Inclusive isso ajuda na produção ofensiva, até quando não é um chute, quando são chutes inofensivos, mas você, por exemplo, passar a cortar para dentro e chutar, ao invés de cortar para dentro e tentar a tabela pelo centro de campo, isso ajuda a confundir o adversário, a deixar o adversário incomodado, o que é essencial para se abrir espaços, né? O que é essencial para minar, né, a confiança do adversário. Então, assim, eu acho que o Bahia ontem, né, poderia ter tido mais volume de chute a gol também, né? E Pulga faz muita falta nisso, né? Muita falta. Porque Kaique ontem jogando pelo lado de campo, eu não achei que Kaique fez uma má partida no primeiro tempo, sobretudo, né? Conseguiu contribuir, conseguiu fazer ali o lado, o corredor, próximo à linha. Conseguiu ir à linha de fundo pelo menos 2 vezes em lances bons. Mas a Kaique também puxou a bola para a direita para ir para o centro, mas toda vez que ele puxa a bola para a direita e para o centro, quando ele está do lado esquerdo, ele só tem o jogo associado para ir para dentro. Ele, ou então driblando todo mundo. Ele não tem um chute de perna direita, ou ele não arrisca, por exemplo, um chute com a parte externa do pé, um chute de 3 dedos, de peito de pé ali cruzado. Ele não arrisca, ele não faz isso. Assim, e precisa apresentar isso, precisa deixar o adversário precisa fazer o adversário vir para cima dele quando ele está entrando na área. Que o que faz, geralmente, o adversário tenta ler o passe, tenta ler para quem ele vai tabelar com a parede. Estou falando Kaique, mas acontece também do lado direito bastante, né? Poderia acontecer menos, né? Outro problema para mim na partida de ontem, eu não, assim, velho, por mais que seja ali uma situação, porque a gente está com Pulga nessa situação, né, enfermo, né, mas Kaique tem que jogar na direita. Preferia ter colocado Thiago, preferia ter colocado Zé Guilherme para fazer a lateral de campo, né, para fazer a largura de campo, né, do que Kaique, mesmo reconhecendo aqui que Kaique não fez no primeiro tempo, mas é a função, né? Acho que ele jogou bem, mas ele não fez a função de uma maneira ruim. Vamos lá. Avaliação sobre o Everton Ribeiro e também fazer um resumo do que foi a partida desta noite. Sobre o Everton? Isso. Bom, o Everton... Ele deveria responder assim, sobre o Everton deveria ter entrado em campo hoje, mas infelizmente eu cometi o equívoco de colocá-lo. A resposta era essa. Rogério, boa noite. O Bahia às vezes sente
digamos assim, o peso de um time menor. É Pititinga aí? Parece que é. Parece a voz, né? Que ele, esses times menores que jogam por um resultado, é mais ou menos por aí? Não, eu acho que o time do Retrô, em matéria de construção, ele não apresentou tanto, né? Time de muito contra-ataque, ligação direta, quando entra o 9 muito alto na frente para fazer os desvios. É um time que marca muito pesado. O Iba ali no meio, eu já conhecia ele do São Paulo, um jogador de muita pegada. Ele pegou o Jean Lucas, acho que individual, o jogo inteiro, correu junto com ele. Iba é o senegalês que a gente falou, tá? O nome dele é Iba Li. Ibally, separado. Rogério, boa noite. Como você projeta o Bahia para a próxima partida do sábado contra o Fluminense? Menos de 72 horas de intervalo entre uma partida e outra. Vai conseguir colocar 100% do time titular? Vão ter 11 caras dentro do campo fazendo o melhor pelo time. Nós vamos contar com o apoio da nossa torcida. Eu sei que é um espaço curtíssimo de tempo. Tem uma viagem agora que até chegar lá demora umas 4, 5 horas ainda para a gente chegar. Chega de madrugada, não tem tanto tempo para dormir. Nós vamos fazer uma análise na sexta-feira e até no sábado de manhã, porque eu joguei à noite, acho que só no sábado, né? No sábado para ver as condições de cada um, mas pode ter certeza que 11 caras estão lá brigando, lutando pelo melhor resultado para o Bahia. Esse é o nosso lema. Lógico que hoje não se agrada e é normal, né? Não conseguia vencer, as pessoas às vezes ficam chateadas. Eu acho que de parte positiva é que o time competiu, lutou, conseguiu a classificação. Sabemos que nós precisamos melhorar, principalmente na questão ofensiva, mas vamos estar lá lutando novamente no sábado contra um bom time do Fluminense, né? Vamos estar lutando para conseguir mais 3 pontos pelo Bahia. Pronto, professor. Obrigado, pessoal. Só um parênteses aqui, Lula. Eu preciso elogiar essa postura de Rogério Ceni, tá? Isso, eu também queria. Boa. Porque assim, e aí eu não tô aqui para criticar a pessoa. Acho que era Felipe Santana que tava lá. Não tô criticando a pessoa, mas assim, velho, não existe uma coletiva de 5 minutos. Não existe. Por mais que tivessem poucos profissionais lá, né? Até em respeito aos profissionais que se deslocaram de Salvador para Recife para fazer esse jogo, né? No caso de Marinho, acho que ele nem voltou para Salvador, ele ficou em Recife desde o jogo do Sport, né? Então, assim, porra, a coletiva ia acabar com 5 minutos. Os caras permitiram uma pergunta, a assessoria permitiu uma pergunta, até a princípio, né? A coletiva ia acabar aí, 5 minutos e 40. Ele falou, pronto, professor. Aí o Rogério assim, não, vamos privilegiar os caras e vamos deixar que faça mais uma rodada. E aí teve uma outra rodada de perguntas, porque Rogério pediu para que tivesse. Então, assim, a gente critica quando tem que criticar. A gente falou da coletiva horrível da semana passada, de Rogério Ceni, que foi ruim realmente, foi horrível. Mas essa coletiva, até então, ele não escorregou. E nesse momento aqui, que ele pede para que a coletiva não acabe, é um ponto para Rogério. Para ele seria conveniente. O Bahia jogou mal, o Bahia fez um jogo ruim. Para ele seria conveniente que a coletiva acabasse com 5 minutos e ele fosse embora. E não respondesse mais zorra nenhuma. E ele pediu para ficar e deu mais perguntas para os jornalistas que estavam lá em respeito ao trabalho dos profissionais que lá estavam. Então, nessa aí, ponto para o Rogério, Lula. Eu concordo absolutamente, né? Ponto para ele. Eu não acho nem que o tempo em 6 minutos de coletiva, se as perguntas devidas tivessem sido feitas, né, e as respostas tivessem se estendido, como às vezes para a leitura total do jogo, tudo bem, mas não havia sido feito uma leitura ainda total do jogo, né? Tinham coisas importantes a serem perguntadas ainda. E que bom que ele teve essa sensibilidade, né, com o pessoal que viajou, que investiu para estar lá, né, e com nós, torcedores, cronistas, analistas também, que esperávamos outras respostas. Ele vai dar outras respostas importantes, talvez até depois eu fazer um comentário, vamos aguardar, mas talvez a mais importante, né, como porta-voz, ele dê nas próximas perguntas agora. É o para-raio, né, do Grupo City, atacando novamente. Enfim, vamos seguir aqui. Alguma? Não? Quer fazer? Fica à vontade, porque esses caras vieram aí, viajaram, tudo. Faz mais uma que você queira. Rogério, a gente entende o número de jogos, a gente entende maratona, a gente entende viagem, mas a gente também entende que, por vezes, é necessário apresentar algo mais. Jogadores que têm potencial como o Cauli, que tem potencial como o próprio Kaique, para mim, talvez, não sei a sua avaliação, o melhor driblador do elenco. Mas, por vezes, se perde num drible a mais, em um rebuscado a mais de uma jogada que pode simplificar e fazer uma finalização, um chute, um gol.
falta um pouco também de, às vezes, fazer um feijãozinho com arroz bem básico, bem temperado, que dê resultado, do que tentar sempre um algo mais? A tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, ela é importante. Às vezes o simplificar pode ser coisa mais importante naquele determinado momento. Concordo com você, o Kaique, no 1 contra 1, né? Nessa parte de 1 contra 1, o último homem, ele é o cara que consegue tirar realmente a vantagem da defesa adversária. Sofre um pouquinho, logicamente, em recomposição, até pelo biotipo, pela característica dele, né? Mas hoje eu achei até que ele fez uma boa partida. Acho que ele foi bem no jogo, né? Cauli, lógico que o Cauli, vocês conhecem, é aquele jeito, né? A personalidade do Cauli, daquele jeito. Logicamente que precisa, todos nós precisamos. O William também entrou, um pouquinho, cada um tem que tentar acelerar um pouquinho mais. Eu entendo também, concordo com você. Existe o cansaço, mas nós temos que tentar uma rotação maior, tentar mostrar mais, até a parte de expressão corporal, temos que mostrar mais. Vamos tentar fazer isso nos próximos jogos, tentar melhorar todos nesse sentido nos próximos jogos. No próximo jogo Pausa aí. especial. Pausa Rogério, aí. apesar disso, Pronto, essa é a leitura, velho. Até a expressão corporal. Até a expressão corporal. Exato. Algo acontece, né? Como a gente teve um comentário mais cedo aí no nosso chat, que precisa virar essa chave. Vamos lembrar de novo do projeto como um todo, né? Estamos num outro patamar nesse momento. É um patamar em que jogos fora de casa, eles não podem ter, contra algumas equipes, o mesmo peso que tinha outrora, né? E que tem para equipes que não estão nesse patamar. Nós vivemos essa realidade. A gente sabe como é difícil jogar fora de casa quando você não tem qualidade técnica o suficiente no seu elenco. Não é mais o nosso... Ou quando tem pouco tempo de treino, por exemplo, né? Um pouco conjunto, vamos colocar assim, pouco tempo, porque continuamos com pouco tempo de treino, mas quando tem pouco conjunto, a gente tem conjunto, a gente tem qualidade técnica do elenco, a gente está em todas as competições que a gente disputa em um outro patamar diferente daquele que a gente tinha. Então, jogos fora de casa, a gente tem que ser mais competitivo do que a gente era, porque a gente tentava ser competitivo, mas agora mais do que ser competitivo, a gente tem que nesses jogos conseguir os resultados. Por isso que a gente cobra um resultado de triunfo contra o Sport, fora de casa. Por isso que numa partida como a de quarta-feira passada, ou numa partida como a de hoje, a gente precisa fazer mais do que um gol de diferença, né? Porque dentro desse novo patamar de exigência, esse novo patamar que a gente está habitando, a gente não pode ter atitude, né, que gere o tipo de resultado em jogo que resultou na partida de ontem, ou na partida da quarta-feira passada, ou na partida contra o Sport. Não pode, velho. Ou na partida do América de Cali, né? Mais importante ainda, né? A gente tem que estar ali, até como o Rogério falou, né, na expressão corporal, demonstrando isso, incomodando o adversário, mostrando e passando confiança para os companheiros ao lado de campo, para a torcida que está assistindo o jogo pela TV, né? Mas o semblante, o que a gente via no semblante do Bahia, não nos animava. Eu não fiquei animado, hora nenhuma, com esse jogo de ontem. Hora nenhuma, né? Eu não sei se essa é a sua leitura também, Leandro. Não, eu achei estranho, na verdade. Eu não consegui interpretar. A minha leitura é próxima dessa, só para responder, mas eu achei estranho o que ele falou em relação ao Cauli. O que você achou? O que você interpretou dessa fala dele em relação ao Cauli? O Cauli, vocês sabem como é, vocês sabem o quê? É por quê? Porque não tá querendo jogar? Tá com preguiça? Enfim, é o quê? Porque assim, o jeito que ele falou, porque Cauli, vocês sabem como é Cauli. É porque Cauli é um jogador que ele joga com mais risco. A maneira como ele joga, o local onde ele joga com mais riscos. Ele tem uma função que ela é mais interpretativa do jogo, mais orgânica do jogo, do que os jogadores que jogam pela ponta, por exemplo. Joga pela ponta, o jogo é feito para chegar na ponta e você provocar um contra um, provocar aquelas associações de triangulação que o Bahia faz e cada vez mais consegue fazer pelas duas pontas, né? Mas o jogador que joga no entrelinha, né? Ele joga com mais riscos, e aí, porque a pergunta era muito em cima da inconsistência, dos erros, né? E eu até disse ontem, e a gente teve um pouco de embate, como o Cauli tentou ontem de ser um pouco mais facilitador do que correr esses riscos. O problema foi que todas as vezes que Cauli correu esses riscos ontem, ele errou. Ele não acertou quase nada no momento de correr riscos, né?
E eu acho que a resposta dele, meu feeling da resposta dele foi mais em cima disso, mas abre para a interpretação sim de que tá assim, Cauli às vezes se esconde, ou Cauli às vezes não consegue manter fora de casa esse mesmo desempenho do que é dentro de casa, não sei como ele estava falando sobre isso, né? Então talvez tenha um quê disso aí também, mas meu feeling, minha interpretação é mais em cima disso. Eu queria saber, se eu estivesse na coletiva, eu teria perguntado depois. Rogério, você pode explicar um pouco mais o que você quis dizer com o Cauli, vocês sabem como é? Eu teria perguntado isso. Para entender o que é que ele queria dizer com isso. Na verdade, Eduardo, eu não ri do seu comentário, não, irmão. Eu ri do comentário do Diego. Bote aí o comentário que você riu, que eu também vi aqui na hora. Eu ri do comentário do Diego Grau, que ele botou palpite de leiro, retrô 0 Bahia 4 na cara de aposta, o resto você já sabe. Ô, Diego, me perdoe, me errei, foi moleque. Amigo, né? Ele fala tanto no direct dele no Instagram, faça a cobrança lá. Faça, pode fazer, velho. Eu me sinto na obrigação. Se você realmente fez, se você mandar um print de que você botou lá placar, você botou 10 conto no placar exato, eu te faço o reembolso dos R$10, velho. Eu te faço, é sério. Se você me mandou um print no Instagram dizendo que você botou 4, mostrando lá 4-0, resultado correto, e o Red, eu lhe faço o reembolso dos 10 contos que você botou, por certeza absoluta que eu faço. Diego Grau, obrigado pela risada. Né? Não, eu ri desse comentário, pô, porque quando saiu o comentário aqui, eu também me segurei, porque eu falei, puta que pariu. Pior que eu falei isso ontem mesmo no pré-jogo. Vai ser 4-0 Bahia. Quem quiser ganhar dinheiro, pega 10 conto e bota no 4-0 do Retrô. Eu juro por Deus, missa, engenheiro de obra pronta aqui, mas eu juro por Deus, velho, que na hora que você falou isso, rapaz, o Bahia vai classificar com um placar modorrento. A derrota ter acontecido. E depois, desculpa. Depois tem mostrar mais. Vamos tentar fazer isso nos próximos jogos, tentar melhorar todos nesse sentido nos próximos jogos, no próximo jogo especial. Rogério, apesar de a derrota ter acontecido... E depois, desculpa. Depois tem uma semana, a gente tem uma semana, né, que agora estão querendo enfiar um jogo do Vasco, né? Mas certo, não vão conseguir fazer isso também, porque... Opa! Eu ouvi direito, Luiz Teres? Estão querendo enfiar um jogo do Vasco entre os jogos de Fluminense e Corinthians? Rapaz, por um instante eu achei, Luiz Teres, que o cancelamento da torcida do Vasco era em vão. Que a informação que a gente trouxe de que estão tentando encaixar esse jogo, né, no meio da semana que vem, e que esse jogo poderá, inclusive, não ser no Rio, por conta, obviamente, de tudo que a gente já citou aqui, era em vão. E aí o Rogério Ceni teve que chegar na coletiva e falar a zorra da informação que a gente está trazendo aqui para mostrar que a gente, nesta zorra, é credibilidade, informação e opinião. Se a torcida do Vasco não conhece, prazer. Nós somos o Info Bahia, prazer. Meu nome é João Leiro e embaixo aqui, lá ele, está Luiz Teles. Enfim, vou seguir adiante, viu, Lula? Porque aqui foi só um desabafo para jogar leite na cara dos caretas. A gente teria uma semana que é para tentar recuperar alguma coisa de jogo que está todo mundo esgotado. Estão querendo enfiar, mas quem sabe, acho que não, talvez não consigam colocar o jogo do Vasco. A gente espera, ao menos, ter um mínimo de respeito, já que tem data FIFA com intervalos grandes. A gente prefere não descansar na data FIFA, trabalhar com o jogo, do que trabalhar mais um jogo em 60 e poucas horas, que aí é impossível, principalmente diante dos desfalques que a gente tem pelo número de jogos consecutivos e que trazem cansaço e lesões. Rogério, apesar da derrota ter acontecido só naquela partida para a equipe do América, são empates empates nesses últimos jogos. Não, até consecutivos, né? E fica muito na memória do torcedor o segundo semestre do ano passado, que você já falou que o elenco era um pouco mais curto, que teve aquela queda de desempenho. Como você falar com esse mesmo torcedor que vai estar na Arena Fonte Nova no sábado, apoiando, lutando, que essa queda de desempenho do Bahia não vai acontecer no segundo semestre e que ele continue acreditando que o Bahia que tem feito essa campanha no Campeonato Brasileiro vai ser o Bahia que vai se manter nesse segundo turno também? Bom, se nós conseguimos recuperar alguns jogadores, se nós tivemos a volta do Pulga, o Cadu está se esforçando para tentar trazer mais um jogador de frente, eu sei o quanto ele está se dedicando, trabalhando, viajando atrás, para trazer mais uma opção para a gente ter realmente energia para enfrentar essa maratona, né? É a Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste, tem os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer de tudo para que o Bahia não caia, tudo que o segundo turno do Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil.
as equipes que continuam em competições paralelas vão se desgastando com o passar do tempo. As equipes que vão sendo eliminadas, ou que têm, às vezes, até um elenco mais numeroso, vai tentando se sustentar, a gente vai encontrando mais dificuldades. É normal, as pessoas vão olhando a maneira como você joga, mesmo que você mude, que você jogue lateral por fora, lateral por dentro, 2 pontas, um lateral e um ponta, elas vão encontrando a maneira que você joga e tendem a ser jogos mais difíceis. O segundo turno do Campeonato Brasileiro tende a ser, para a maioria das equipes, um campeonato mais difícil, a não ser aqueles que jogam sábado, porque aí você consegue dar o descanso, fazer a preparação para o jogo e ter energia para o jogo. Então, nós estamos tentando, o Cadu está viajando, está buscando, espero que a gente consiga, além de encontrar mais uma peça ou outra, que a gente tenha energia para brigar jogo a jogo e que a gente melhore na parte ofensiva, porque nós estamos deixando um pouco a desejar na parte ofensiva. Eu preciso comentar algumas coisas nessa resposta. Algumas. A primeira delas é, não gostei. Por quê? Ele começa a resposta dele, eu posso até voltar aqui para a galera pegar o detalhe, ele fala, Yuri pergunta, né, sobre como a gente pode, né, não fazer com que 2024 volte à memória e volte à tona. Aí ele fala, se não sei o que, não sei o que, se não sei o que, não sei o que. Meu amigo, não é assim que você responde, não. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, nós vamos mudar. É a forma que você responde. Ele tá colocando no condicional, tipo assim, ó, se chegar a contratação, talvez a gente não passe por isso. Se não sei o que, talvez... Não é assim, velho. Como é que você, dentro desse cenário atual, pode mudar o cenário, né? É só com contratação? Ah, Cadu Santoro tá viajando. Porra, tá no Japão, então, né? Porque, assim, tá contratando o Messi? Não consegue, precisa de 3 meses para contratar um jogador? Então, assim, eu não gostei da resposta dentro desse contexto que eu acabei de trazer, né? É claro que ele faz o levantamento de todas as questões ali, né? A questão do Pulga, eu acho que a leitura dele não é errada. Só que a forma que ele expôs isso, para mim, foi uma forma equivocada. E aí é o que eu falo aqui, ó. A gente parou no minuto 9h58. A resposta dele acho que começa aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos lá. Continue acreditando que o Bahia que tem feito essa campanha no Campeonato Brasileiro vai ser o Bahia que vai se manter. Ó, como ele começa, ó. Bom, se nós conseguimos recuperar alguns jogadores, se nós tivermos a volta do Pulga, o Cadu... Se nós conseguimos recuperar os jogadores, se nós conseguimos a volta do Pulga, se o Cadu conseguir fechar a contratação, assim, ele bota tudo, simplesmente ele pega o restante da campanha do Bahia em 2025 numa condicionante. Ó, só vai dar bom se tudo isso aqui acontecer. Não pode ser assim, na minha humilde opinião. E eu concordo absolutamente com você, que o problema é a maneira de dar a resposta. Né? Porque eu acho, inclusive, tudo que ele falou é verdade. Esses são os condicionantes para o Bahia, de fato, não repetir 2024. Esses são os condicionantes. Mas no discurso, aí eu volto a falar o que a gente falou aqui há algum tempo, quando ele falou, por exemplo, a maneira que ele ia pegar o Sport, que ele começou a encher a bola do Sport, né? Como se o Bahia não pudesse derrotar o Sport lá. E aí a gente comentou aqui, ó. Porque não falou assim, ó, para jogar contra o Sport, para ganhar do Sport, a gente vai ter que jogar muita bola, né? A gente vai ter que jogar o nosso melhor. Essa é uma resposta mais adequada. Nesse momento aí é a mesma coisa. Não é colocar no condicional, né? Porque, de novo, assim como eu acho que a resposta dele com o Sport era a verdade, corresponde a uma leitura da realidade, né? E essa resposta corresponde a uma leitura da realidade, mas não é a melhor maneira de você responder sendo você o porta-voz do clube. Então, a melhor maneira é o quê? Nós estamos trabalhando para poder trazer um atacante que vai nos dar esse gás extra. Nós temos total consciência do que representou e do que foi aquele momento em 2024 e já reforçamos o elenco pensando muito nesse ano. Estamos trabalhando, né, o calendário de acordo com essas necessidades. Desce as respostas todas dentro do esforço que está se fazendo, dentro das ações que estão sendo feitas e ou planejadas para que essas situações condicionais, né, ela não aconteçam, né, e aconteçam os fatos positivos. Então, eu concordo absolutamente com você, mas só ressaltando aqui a leitura da realidade é essa mesmo, concordo com ele. Se essas coisas não acontecerem, a gente é muito possível que a gente termine revivendo 2024, tá?
É possível que a gente termine vendo. Vou tirar esse muito, mas é possível que a gente reviva um 2024. Mas a maneira de responder é outra. A maneira de responder a gente está no esforço, a gente vai trazer o jogador, a gente vai. Cara, não é isso que está sendo dito já? Aproveita o que já foi dito. Exatamente. Né? E dá continuidade, né? Reforça positivamente o discurso. Não, e outra, velho. E parabéns ao Yuri Santana pela pergunta. Era uma das perguntas essenciais dessa entrevista. E assim, ele tem que se adaptar, né? Ele tem que buscar soluções internamente. Então, independente de chegar um jogador, assim, eu acho que a leitura dele do cenário não é errada, a leitura, mas a maneira que ele se posicionou, para mim, foi equivocada. Né? E aqui, gente, deixando claro que sempre tem aqui um ou outro que tenta, de alguma maneira, descredibilizar, ninguém aqui está querendo dizer ou falar como a resposta tem que ser feita, não. É só uma opinião. Se você concorda com a maneira que o Rogério se posicionou, tá tudo bem. Eu não concordo, estou trazendo a maneira que eu acho pertinente, ou que eu acho melhor ele se posicionar. E tá tudo bem também. São só opiniões diferentes. Então, para com esse discurso de tentar, de alguma maneira, tolir o que está sendo dito aqui, sabe? Assim, ninguém está desrespeitando o Rogério Ceni, ninguém está sendo, sabe, criando tempestade em copo d'água, a gente só está se posicionando. Né? Querendo ou não também, existe um fator comunicacional, digamos assim, porque tanto eu quanto o Luiz somos profissionais de comunicação, talvez a gente consiga se expressar melhor e talvez a gente saiba a melhor maneira, até como um trabalho de assessoria mesmo, né? De chegar para ele e falar, professor, se eu fosse assessor de Rogério, você falar, velho, próxima vez, não fale assim não, tente falar dessa maneira aqui, é um trabalho de assessoria para fazer ele melhorar, porque de fato ele não é um profissional de comunicação. Então, às vezes ele pode escorregar em uma resposta ou outra, né? Ninguém é perfeito, não. E a gente está aqui para poder comentar em cima disso, entendeu? Só para reagir. Então, esses discursos de vocês estão querendo agora fazer com que o Rogério Ceni responda da maneira de vocês. Não, a gente só está dando a nossa opinião. Se for satisfatório para você, ótimo, segue a sua vida e tá tudo certo. Vou levar adiante aqui, viu? Vamos lá. Linha de raciocínio. É claro que você não é psicólogo, mas você tem trabalhado a parte mental desses jogadores para que até não ocorra o que ocorreu ano passado, em que o Bahia fez um grande primeiro turno, mas que caiu no segundo turno? Olha, eu não sou psicólogo, eu tento incentivar meus jogadores, eu tento cobrar no treinamento, eu tento levantar eles a cada vez que eles escutam uma vaia, cada vez que eles não são aplaudidos, cada vez que existe uma dúvida, eu tento dar força para eles. Eu joguei, tive lá dentro, eu sei como eles pensam, sei como eles vivem, como eles agem, sei cada um, da cabeça de cada um, né? Tem um jogador que, se você precisar ter um afago maior, tem outro que você precisa cobrar. É isso que eu tento fazer todos os dias, além da parte técnica, além da parte tática de jogo, né? Como foi feito hoje, que nós tentamos, você mesmo citou, do Gabriel, de sair romper várias vezes a linha, porque ele era o homem, apesar de não ser o mais indicado, mas ele era o homem livre para fazer isso. E é o que a gente tentou trabalhar essa semana, para sabendo que nós íamos ter ou um lado ou o outro para sair, ou, logicamente, o David no meio, como foi contra o Sport, muitas vezes, né? Esse seria um jogo muito parecido. Agora, há dificuldades. Nós estamos sofrendo um pouco mais, principalmente para concluir a gol. Eu acho que não é nem para criar a gente, mesmo com toda a marcação individualizada, a gente tem a bola, a gente chega na frente, você pode olhar aí que vai dar 2/3 de posse para a gente, sempre, eu não vi até agora números, mas a gente precisa tentar ser mais efetivo, né? E aí passa, primeiro, tentar a volta do Pulga, que a gente tenha mais confiança, né, nos momentos de dificuldade, onde as vaias existam, que a gente tenha força para resistir. Essa é a minha função como treinador. Eu não vou esmorecer, não vou. Agora, o atleta, ele é um ser humano, ele cansa, ele pode estar num dia que não seja tão bom, né? A nossa função é tentar manter esses caras firmes e tentar ter energia para lutar até dezembro. Eu gostei dessa resposta. Que ele, inclusive, se implicou, né, na resposta. Ele botou dele ali na mesa, de não, eu fui jogador, né, eu vivo isso há muito tempo, eu conheço isso aqui. Acho importante ele ressaltar esse tipo de coisa, né, também, né. Mas é fato, né? Ele falou aí de como o psicológico pesa, né? Não se queixou das vaias, não se queixou da torcida, que é outra coisa importante. Acho que é chato a gente se queixar da manifestação do torcedor quando é algo corriqueiro, normal dentro do nosso futebol,
né? Pode deixar para a gente aqui, analista, né, falar. Mas ele lá, como treinador, ele tem que mostrar quais são as ferramentas dele, como ele pretende anular ou melhorar essa situação. Eu achei uma boa coletiva, fazendo um resumo aí geral. Achei que as perguntas finais salvaram bastante da coletiva, elas ajudaram, foram algumas das respostas, as respostas essenciais dessa coletiva estiveram nessa metade final solicitada por Rogério, né? E eu achei que faltou uma pergunta importante na coletiva, que foi justamente né, sobre essa coisa do processo. Né? Por que a escalação dá uma força máxima possível, que foi o que aconteceu, exceto por Mingo e o William José, mas mesmo assim eu acho que o William José não era o jogador mais adequado para esse jogo, né? Sim. Por que a escalação de força máxima nessa partida? Porque eu acho que, de fato, na minha opinião, ela não faz sentido dentro do que vinha sendo apresentado, né, programado pelo Bahia na atual temporada. Então, mais um resumo em relação à coletiva, que eu gostei das respostas.